Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e agora vamos começar o curso de teoria ergódica com o teorema de recorrência de Poincaré, exemplos de aplicações e algumas consequências, e vamos começar de fato falando sobre medidas invariantes. Então, dado um espaço de medida e um outro conjunto qualquer, com uma certa aplicação do primeiro espaço x no outro espaço x', uma aplicação qualquer, nós podemos usar essa aplicação para criar um espaço de medida na imagem, no outro espaço, que está naturalmente associado à transformação t e ao espaço original. Ok? Então o x' A', em que aqui o A' vai ser uma sigma-álgebra, ele é um espaço mensurável. Se o x' é qualquer conjunto não vazio e A' é uma sigma-álgebra de subconjuntos do x'. Se me derem dois espaços mensuráveis, o xA e o x' A', uma aplicação de x em x' diz-se A' mensurável, né? Ou apenas mensurável, se a gente subentender que as sigma-álgebras estão lá, se para todo elemento da sigma-álgebra no conjunto de chegada, a sua pré-imagem está na sigma-álgebra do conjunto de partida. Okay? Essa é a definição da mensurabilidade. Então, dado um espaço de medida, e x' um conjunto qualquer, com uma aplicação de x em x', então nós podemos definir uma sigma-álgebra pegando naqueles conjuntos, naqueles subconjuntos do x', cuja pré-imagem pertence à sigma-álgebra do domínio da transformação T. Okay? Bom, como a pré-imagem respeita as operações entre conjuntos, ou seja, a pré-imagem da interseção, a pré-imagem da união, a pré-imagem da diferença, etc., é a interseção das pré-imagens, a união das pré-imagens, a diferença das pré-imagens, etc., não é complicado verificar que este A' definido aqui é de fato uma sigma-álgebra. Então, dado um certo espaço de medida e um espaço mensurável, e T é uma aplicação que é automaticamente mensurável, ela fica aqui automaticamente mensurável, com esta construção, né? A medida transportada, ou a medida imagem μ por T, é esta medida, a medida T'(μ), ou a μ de T menos 1, ou, bom, aqui vou notar μ', porque está no espaço x'. Okay? Então, é uma aplicação que cada elemento da sigma-álgebra A' dá um número real potencialmente estendido, positivo, nulo ou potencialmente mais infinito, de tal maneira que a μ' de A', para um elemento A' da sigma-álgebra, é a μ da pré-imagem do A'. Okay? E isto é uma forma de pegar uma medida μ no domínio e transportar para a imagem. Okay? Chamada também medida imagem ou medida transportada. Certo? Então, isto aqui é só a verificação de que a medida transportada é uma medida. A medida, a μ' do vazio, é a μ da pré-imagem do vazio, que é o vazio, a medida é zero. Obviamente a μ' é maior ou igual que zero, porque a μ é maior ou igual que zero. E, né, a sigma aditividade, se o conjunto A' for dado como uma união disjunta de outros conjuntos mensuráveis, uma união enumerável disjunta, eu vou escrever tipicamente neste curso as uniões enumeráveis disjuntas, uniões disjuntas como somas neste género. Okay? Em vez de união, se eu escrever união, pode não ser disjunta, se eu escrever assim com sigma, com a soma, é uma união disjunta. Uma notação conveniente. Bom, então nesse caso, a μ' do A', por definição é a μ da pré-imagem desta união disjunta, mas a pré-imagem de uma união disjunta é a união disjunta das pré-imagens. Okay? E a μ de uma união disjunta é a soma da μ de cada parcela, que por sua vez, né, agora observem isto, é de fato a μ' do A'. Então provamos que o μ' do A' é de fato a soma dos μ' de A'. Okay? E provamos a sigma aditividade. Então isto de fato é uma medida, né, coisa simples.
As medidas imagens estão naturalmente relacionadas com mudanças de variáveis em integrais, então tem um jeito de interpretar isto como uma mudança de variáveis. Então se eu tiver que mi' é t estrela de mi, ok? Então acontece que se eu tiver uma função A' mensurável, então a composta, g após t, é A mensurável, por causa da forma como foi construída, né? Como o A' está. Eu tenho t de x em x, uma aplicação mensurável, então o g após t vai ser automaticamente A mensurável, podem verificar. E o integral da g em relação à mi' é a mesma coisa que o integral de g após t em relação a dmi. Ok? Isto é uma forma de interpretar a maneira de transportar a medida e é uma forma da mudança do teorema de mudança de variáveis, uma forma abstrata. Se eu tiver uma aplicação no x' com valores reais complexos, ela é integrável em relação a mi' integrável, se e só se a g após t for mi integrável. Okay? E da mesma forma, o integral da g em relação a mi' é o g após t. A diferença entre o a e o b é que, no primeiro caso, você tem uma função não negativa, ok? E isto aqui, estes valores estão na reta real estendida, portanto isto aqui são valores de 0 até mais infinito, pode ser mais infinito. E neste caso nós temos agora funções que podem ser positivas ou negativas, não é? Por isso e podem ser complexas, não é? Então temos uma pequena diferença no enunciado só por causa disso. A prova desta proposição é uma aplicação simples de teoria da medida. Tá? Então, se eu tiver que esta transformação é A mensurável, Gx', A' mensurável, se ela for A' mensurável, e T é A' mensurável, então, dado um certo intervalo aqui na imagem, né, na reta estendida, a sua pré-imagem por G após T é simplesmente T a menos 1 de G elevado a menos 1, portanto é a pré-imagem de T da pré-imagem de G de I, mas como a G é a A' mensurável e o I, né, faz parte dos elementos da sigma-álgebra A', estamos assumindo que contém pelo menos os abertos, por causa dos borelianos. Então a pré-imagem do I está em A', porque a G é mensurável, e portanto a T-1 de G-1 de I, portanto a pré-imagem de um elemento do A' está em A. Mas isto significa que G após T é mensurável. Então no primeiro caso de função não negativa, eu começo com uma função característica de um certo mensurável, de A', okay? Então, por definição, este integral é exatamente o mi' do A', mas, por definição, o mi' do A' é o mi de t menos 1 de A', mas isto, de fato, também é o integral da função característica da pré-imagem do A', que é o que está aqui. Okay? Mas, por outro lado, nós sabemos, por definição, que a função característica da pré-imagem do conjunto é a função característica do conjunto composto com a função t. Ok? Logo, nós temos esta relação, né, completa. Mas, por linearidade agora do integral, esta relação vale para toda a função A' simples, ou seja, para toda a combinação linear para toda a combinação linear de funções características, certo? No caso geral, o g, toda a função não negativa, pode ser escrita como uma soma enumerável de combinações, uma combinação enumerável de funções características. Okay? Quando g é uma função não negativa, posso sempre escrevê-la como uma combinação enumerável de funções características e aplicamos diretamente, aqui aplica-se o teorema da convergência monótona, uma vez que isto aqui é positivo. Okay? Então observemos como é que nós aplicamos o teorema da convergência monótona. Para cada soma finita, né, nós temos esta identidade por causa da linearidade, mas quando eu faço m indo para infinito, como
como estes ANs são maiores ou iguais que zero, então esta soma é monótona crescente quando eu aumento o M. Ok, deste lado também, né? Então, pelo teorema da convergência monótona, o integral de g em relação a mi' é o integral do limite desta soma, mas o limite desta soma quando m vai para o infinito, por definição, é exatamente isto. Okay? Do outro lado, temos, pelo mesmo raciocínio, que o limite desta soma, né, que é este aqui, vai ser exatamente o g após t, uma vez que esta soma aqui é exatamente o g. Okay? Então provamos a primeira parte. Segundo caso, se x' for mi' integrável, né, então o que é que eu faço? Eu simplesmente uso a separação de g na parte positiva e na parte negativa. Okay? Um truque típico da teoria da medida. O g aqui, né, é o sup entre g e 0. E o g- é o sup entre menos g e 0. Okay? Então, as funções g e g-, elas são não negativas e mensuráveis. Portanto, pelo caso anterior, g e g- são mi' integráveis se só se g ou g- compostas com t são mi integráveis. Portanto, a g é mi' integrável se só se g após t é mi integrável, porque eu posso separar na parte positiva e negativa, né? E neste caso, pelo caso anterior, nós temos também automaticamente o seguinte: o integral de g de mi' é o integral de g menos g- de mi'. Então, se elas são integráveis, então isto é a integral do g menos o integral do g-. E cada um destes, né, é o g após t e é o g menos após t em dmi. Né? E agora você junta. Isto é a mesma coisa que o integral, porque eles são integráveis. Isto é a mesma coisa que g após t menos g menos após t integrado em dmi. Mas o g após t com o g menos após t menos o g menos após t é exatamente o g após t. Caso eu tenha a parte complexa, se a g for complexa, isto segue do caso real, porque eu posso escrever a g como uma soma da parte real mais da parte imaginária. E o g1 e g2, a parte real e a parte imaginária, são funções também à linha mensuráveis, nós podemos obter facilmente, e argumentamos com g1 e g2 separadamente, como no caso anterior. Okay? A prova de que, não é, se g for mensurável, então a parte real e a parte imaginária são mensuráveis, é um resultado muito simples de teoria da medida, que eu não vou focar aqui. Um exemplo de aplicação deste tipo de ideias é, por exemplo, a medida, como é que eu penso na medida numa circunferência ou num toro. Né? Nós podemos pensar, por exemplo, na circunferência, se é S1, como sendo conjuntos complexos de módulo 1. Okay? E podemos pensar nisto como a imagem desta função. Portanto, a função que a cada t real associa este ponto no círculo, cosseno de 2πt, seno de 2πt. Okay? Ou, se nós pensarmos em termos de números complexos, como a exponencial de i vezes 2πt. Okay? Então, isto aqui é uma transformação que leva a reta real nos números complexos de módulo 1. Como o γ é contínua, então ela é Borel mensurável. Okay? E vamos restringi-la ao intervalo 0,1. E seja lambda a medida de Lebesgue no intervalo 0,1 nos paralelos. Okay? A medida que generaliza o integral de Riemann. Definimos uma medida boreliana μ no círculo, né, pelo chapéu-estrela da medida de Lebesgue na reta. Isto é, μ em B, para todo boreliano no círculo, μ de B é simplesmente lambda da pré-imagem de B pelo γ-chapéu. Da mesma forma, nós podemos, para trabalhar nos toros, nós temos uma transformação de 0,1 elevado a n, portanto, do cubo no toro, que pode ser visto essencialmente toro, n toro, pode ser visto como o círculo, o produto do círculo por si mesmo n vezes, o produto direto do círculo por si mesmo. E esta transformação é simplesmente dada por estas coordenadas, né, repetidas.
ou seja, T1, etc., Tn, vai ser enviado em EI2π T1, EI2π T2, etc., é elevado a I2π Tn. Isto induz no N toro uma medida boreliana, vamos chamar aqui Ni, como sendo gama estrela de M transportada da M, em que M é a medida de Lebesgue no cubo. É o volume no cubo, né, definido os seus borelianos. Então, esta é uma forma de vocês transportarem, definirem a medida de Lebesgue nos toros, usando a teoria anterior. Ok? Em superfícies diferenciáveis, para definir medidas em superfícies diferenciáveis, isso vocês já viram essencialmente em análise no RN. O que nós fazemos é a medida transportada por parametrizações, como no exemplo anterior do toro, embora em geral as superfícies diferenciáveis não admitam uma parametrização subjetiva. Os toros são um caso muito particular em que vocês cobrem tudo com uma parametrização. Então, nesse caso, quando vocês precisam de várias parametrizações que têm superposições para cobrir uma variedade, uma superfície diferenciável, então o que se usa é a partição da unidade, né, associada a uma cobertura de superfície por parametrizações, e nós decompomos qualquer função numa soma cujos termos estão não nulos apenas na imagem de uma certa parametrização. E a integração se processa somando a integral de cada termo via mudança de variáveis. Okay? Então, isto é o que se faz em análise no RN e serve para definir o volume em variedades, né, superfícies diferenciáveis. Em seguida, né, temos a definição direta de medidas invariantes. Medida invariante é simplesmente o que é? Vocês têm um espaço de medida e têm uma aplicação do espaço nele mesmo mensurável. Então a medida diz-se invariante se o transporte de μ pela própria T é igual a μ, ou seja, μ da pré-imagem de um conjunto é a medida do próprio conjunto para todo o conjunto mensurável. Né? Esta relação estreita entre μ e T permite estudar iterados de T composto com T composto com T, etc., usando μ de maneiras não triviais, cujo estudo originou toda uma área de matemática, que é a teoria ergódica, né? Com muitas interseções com probabilidade e processos estocásticos. Então, pela expressão de mudança de variáveis integrada de Lebesgue, vemos facilmente que T estrela μ igual a μ, μ é uma medida invariante, se e só se o integral da φ, de uma dada φ integrável, é igual ao integral de φ após T de μ. Portanto, isto é uma definição equivalente de medida invariante. Tá? Claro, se a identidade à direita vale, então, em particular, para φ sendo a característica de um conjunto A, né, nós obtemos que, traduzindo isto aqui em termos de funções características, μ da pré-imagem é igual a μ de A. Okay? Portanto, isto é exatamente equivalente a termos uma medida invariante. Ok? Já se o espaço métrico for localmente compacto, nós podemos usar um teorema poderoso, o teorema de representação de Riesz-Markov, para representar medidas sigma finitas via integrais de funções contínuas. E nesse caso, no espaço métrico localmente compacto, com medidas borelianas, o que acontece é que uma medida invariante, se e só se eu tenho aquela relação para os integrais, o integral da φ de μ é a integral de φ após T de μ, não só, aliás, basta ter de fato para funções contínuas, okay? Que é um subconjunto das funções integráveis, okay? Então basta trabalhar com funções contínuas. Okay? De fato, como eu não estou supondo que o espaço é compacto, eu tenho que acrescentar a limitação, tenho funções contínuas ilimitadas num espaço localmente compacto. E observação, o que é sigma finita? Só para deixar claro, uma medida diz sigma finita se eu consigo encontrar uma família enumerável, né, de subconjuntos que cobrem o espaço inteiro e a medida em cada um dos subconjuntos é finita. Okay? Certo? Então, estes resultados, ou usamos o teorema de Riesz-Markov, ou também se pode usar a teoria da medida diretamente. Isso vocês podem verificar usando, né, a teoria da medida, olhando os livros de teoria da medida. Okay? Em seguida falaremos do teorema que inaugurou a teoria ergódica, essencialmente, que é o teorema de recorrência de Poincare, no próximo vídeo.